Vem uma voz na minha cabeça, fala um negócio, mas eu nunca sei diferenciar quando que é a minha intuição e quando que é uma paranoia da minha cabeça. Você também tem essa dificuldade? Então, vamos aprofundar sobre isso? Aqui você está no nosso canal da Loba Deusa. Seja muito bem-vinda, eu sou a Bia Viana. Você já pode me seguir aqui, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para essas mensagens chegarem até mais pessoas e a gente dar força para esse canal. E você pode conhecer mais o meu trabalho também aqui no site oficial na descrição. Sem mais demora, vamos lá. Porque é uma dificuldade danada que a gente tem de diferenciar quando que é a nossa intuição e quando que é a nossa paranoia. Porque vem uma coisa na minha cabeça. Ai, eu acho que ele tá me traindo. Acho que aquele trabalho vai me mandar embora. Ou vem um sentimento de que alguma coisa vai acontecer. E aí, como é que eu vou saber se é a minha intuição falando ou se é uma paranoia da minha cabeça? O que acontece é que desde a nossa infância, e às vezes nem só dessa vida, mas de outras experiências, a gente passa por uma fase de aprisionamento dos nossos instintos. É como se o nosso canal ele ficasse em certo nível entupido para a gente conseguir perceber essa diferenciação. Imagina só um rio, né? Quando o rio ele tá limpo, a água ela corre naturalmente e tem vida ali dentro. Agora, quando o rio ele tá entupido, ele tem muita sujeira, a água ela tem dificuldade de passar. Então ela vai passando ali de forma solta. Só que junto com essa água passando, tem a sujeira que tá ali naquele rio. E o que acontece é que chega em determinado momento da nossa vida que a gente começa a receber um chamado espiritual, um chamado interno muito forte para desentupir esse rio, para criar uma conexão espiritual, uma conexão com nós mesmas também mais profunda. E aí começam a surgir esses conflitos. Como que eu vou diferenciar quando é a minha intuição, quando é a espiritualidade conversando comigo, de quando é a minha paranoia? Uma coisa que me falaram uma vez, que eu achei muito interessante, foi sobre você questionar aquilo que está sendo levado para você, sabe? Porque até no próprio livro das Mulheres que Correm com os Lobos, isso está em vários contos, um dos processos que a gente precisa passar quando a gente começa a despertar, quando a gente começa a sentir esse chamado espiritual e interno mais forte, a gente começa a, de certa forma, banir da nossa vida a mulher ingênua. Aquela mulher que acredita em tudo e que trilha qualquer caminho sem um senso crítico, sem um senso de discriminação mesmo. Então a minha intuição vem e fala pra mim, ele tá te traindo. Tá vendo esse exemplo na minha cabeça? Vamos usar esse exemplo. Ele tá te traindo. Peraí. Antes de você sair, que nem uma louca, uma doida varrida, acusando qualquer pessoa ou fazendo qualquer coisa impulsivamente, você precisa ter um senso crítico. Espera aí. A nossa relação tá ruim? Será que eu não tô sendo uma pessoa bacana, companheira? Será que eu tô dando alguma brecha? O que tá acontecendo aqui? Olhar de forma mais profunda. Ele dá sinais de que ele tá me traindo? Deixa eu olhar para isso aqui, né? E você vai indo. Chega um determinado momento que aquilo pode realmente fazer sentido e você descobrir algo, ou chega um determinado momento que você fala, isso aqui não faz sentido nenhum. Bom, paranoia, né? Esse é um caminho ele é um caminho que ele é construído dentro de nós, porque esse senso crítico a gente precisa construir ele, porque nós somos ensinadas a acreditar nas coisas, a não questionar as coisas, o porquê que é assim, o porquê que é assado. E muitas vezes a gente deixa de fazer isso por uma projeção que acontece dentro da nossa mente, onde a gente projeta nas outras figuras a figura do nosso pai ou da nossa mãe. Então, se quando você era criança, o seu pai ou a sua mãe brigavam com você
As figuras de autoridade que estavam com você brigavam com você. Se você questionasse algo, isso gera um trauma dentro da nossa criança. E quando a gente se torna adulta e a gente precisa trazer esse senso crítico, a gente se depara com um trauma. Então você precisa de início, primeira coisa, tirar do seu relacionamento ou desse relacionamento específico ou da situação específica essa projeção de autoridade. Geralmente a gente projeta a autoridade quando a gente não tá tendo autoridade sobre a nossa própria vida. A gente está depositando as rédeas da nossa vida na mão de outra pessoa, seja um marido, seja um chefe, seja um pai mesmo, ou qualquer outra pessoa que esteja ao seu redor, que você está depositando a sua vida na mão dela. E como que eu sei se está acontecendo isso? Só de você estar aqui nesse vídeo pode ser que está acontecendo isso. Mas você sabe se está acontecendo isso de você olhar assim, quando eu vou tomar uma decisão, então eu tenho vontade de fazer uma determinada coisa, eu quero tomar uma decisão, sei lá, eu quero colocar determinada ideia de um projeto profissional para funcionar. Aí ao invés de eu me consultar e através dessa consulta comigo mesma eu tomar essa decisão, eu vou até essa outra pessoa e eu pergunto para ela, o que você acha? Isso é bom em certo sentido. Esse pedir opinião não é de todo ruim, não. Porque muitas vezes a gente pede opinião e as outras pessoas elas agregam na nossa jornada com a opinião delas. Mas a sua decisão final, ela precisa estar pautada naquilo que você acredita, nos seus valores, nos seus desejos e não daquela pessoa que você está consultando. Quando esse processo está acontecendo, então você está com essa projeção de autoridade virada para fora. E o processo que precisa acontecer é de voltar essa autoridade para você. É você tomar as rédeas da sua vida, das suas decisões, das suas escolhas, do teu caminho para você. Agora é você. As rédeas da sua vida tá na sua mão. Me vem muito na cabeça a carta do carro. A carta do tarô do carro. Gente, preciso deixar meu tarô aqui do lado para mostrar essas cartas para vocês quando vier. Mas a carta do carro, ela fala sobre isso, sobre você tomar as rédeas sobre a sua própria vida. Você tá no volante, você tá na condução. Como assim que você depende da aprovação de outras pessoas para tomar uma decisão na sua vida? Só que a gente faz isso muitas vezes sem perceber. E eu tô aqui nesse vídeo mostrando pra você que você tá fazendo isso em algum nível, em algum lugar da tua vida. E eu tô chamando você pra quebrar, pra derrubar isso e trazer as rédeas pra você. Autonomia é o que a gente quer. Liberdade, né? Então, inclusive, se isso tudo tá ressoando com você, dentro do Círculo das Lobas, que é o nosso grupo fechado, o nosso círculo de mulheres, a gente tem rituais, oráculos de previsões e iniciações para a gente passar por esse processo todo em grupo, juntas, de mão dadas, ali ó. Porque em grupo nós somos muito mais fortes. Então eu tô convidando você a vir participar. Para você ter acesso, você vai clicar aqui no site oficial, que tá aqui embaixo na descrição, e você vai colocar lá na abinha do site Círculo das Lobas, e você vai vir para esse círculo junto comigo e junto com essas outras mulheres que já estão no círculo, tá bom? Pra gente se encontrar. Então, esse caminho que a gente passa de voltar a rédea da nossa vida para nós, ele é um dos primeiros passos, né? Pra gente começar a ter esse discernimento de isso aqui é intuição, isso aqui é paranoia. Porque não tem como você ter discernimento do que tá acontecendo dentro se quem tá comandando a sua vida são outras pessoas. O primeiro passo, e é o que você vai fazer agora saindo desse vídeo, é voltar a rédea da sua vida pra tua mão. E eu tô te esperando no Círculo das Lobas. Me conta aqui nos comentários como que tudo isso ressoa com você, o que você tá passando, né? Vai ser uma honra pra mim poder compartilhar um pouquinho com você, poder te conhecer
E eu espero você aqui no próximo vídeo.